Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez o Alfredo falando, mais um vídeo para o nosso canal. Convidando, gente, você que ainda não é inscrito a se inscrever, ative as notificações para receber conteúdos como esse. Se gostar do vídeo, deixa o seu gostei, tá certo? Se achar que esse conteúdo é interessante para alguém, compartilhe esse conteúdo, tá certo? Não deixe de registrar o seu comentário que é importantíssimo para que a gente possa estar desenvolvendo novos conteúdos para o canal e também estar aprendendo aí com as informações que vocês registram lá, tá bom? Lembrando que nós estamos também no Instagram, Garagem do Alfredo, numeralzinho 1 no final, onde fazemos postagens automotivas e vocês podem também interagir um pouco mais conosco. Então, aqueles que assim o quiserem, conheçam a nossa página, tá bom? E se gostar, segue lá, beleza? Gente, aqui à minha frente eu tenho um Fiat Cronos, motorização 1.3 Firefly, ano 2022. Esse carro está com cerca de 33 mil quilômetros rodados. E eu queria dizer para vocês que, em princípio, não teremos playlist desse carro. Por que não, Rafael? Porque esse carro faz parte da família Argo, pessoal. E nós já temos uma playlist sobre o Argo Drive 1.0, tá bom? E como os carros são muito parecidos ou quase idênticos, eu não queria fazer aí um conteúdo maçante para vocês, tá bom? Eu queria focar aqui em outro ponto que talvez possa te ajudar mais na escolha do seu próximo veículo, tá bom? Esse Cronos aqui, pessoal, ele é um 1.3, como falei, 2022, e a nossa playlist é de um Argo 1.0, tá bom? Então, quer conhecer um pouco mais, interna, equipamentos, vai lá na playlist do Argo, porque eu quero mostrar aqui para vocês nesse vídeo de hoje, você que vai visitar uma concessionária Fiat ou uma loja até de usados e vai fazer a pergunta assim: Rofrel, será que vale a pena eu investir mais em um Cronos 1.3 manual como este ou de repente eu ir para um Fiat Argo, tá certo? Economizando um pouco mais de dinheiro ou praticamente pelo mesmo preço, mas comprando um Argo um pouco mais novo de ano? E é esta pergunta que eu gostaria aqui de tentar trazer um ponto de vista para vocês, tá bom? Gente, comparar o Cronos com o Argo, a gente vai estar falando de carros praticamente idênticos, tá bom? Lembrando que o objeto da comparação é esse Cronos 1.3 2022 e o Fiat Argo 1.0 2022, ambos na versão Drive, manual, tá bom? Este Cronos, começando pelo preço, ele, conforme a tabela FIPE de 2023, agora dezembro de 2023, você pagaria por este carro R$ 71.268, ao passo que você pagaria por um Fiat Argo 1.0 2022 o valor de R$ 61.567, ou seja, é uma economia aí, pessoal, de quase R$ 10.000 de um veículo para outro. E a gente vai trazer aqui alguns diferenciais que você vai avaliar se vale a pena ou não pagar os 10 mil a mais em relação a esse carro. Alfredo, por que você não trouxe o Argo o Cronos 1.0 para essa comparação? Porque o Cronos 1.0, se não me falha a memória, gente, passou a vir a partir de 2023, que custaria R$ 75.496, e o Argo 1.3 foi fabricado, se não me falha a memória, até 2021, que custaria cerca de R$ 61 mil. Interessante que a Fiat tira o Argo 1.3, tá bom, de linha, e implanta 1.0 aspirado no Cronos, que é uma coisa também interessante. Se você tem alguma informação adicional aí, tá certo? Ou se eu estiver cometendo algum equívoco, pode registrar nos comentários sem problema nenhum, tá bom? Então, a Fiat entende que, em princípio, essa motorização já não seria tão interessante para o Argo, a 1.3, como a 1.0 poderia ser interessante para o Cronos, e isso tudo se explica, tá certo? O que é que a gente vai falar aqui, gente, de diferenciais de um e outro antes de entrar aqui na minha opinião, tá certo? O Cronos Drive 1.3, ele traz 109 cavalos, com 11.5 segundos 0 a 100, apresentando 14.2 kgfm de torque. O Argo 1.0, ele vai apresentar modestos 77 cavalos, com 0 a 100 a 13.4 segundos, e com 10.9 kgfm de torque. Lembrando que o Cronos ele vai entregar o torque máximo a 3.500 rotações, com essa motorização 1.3, e o Argo a 3.200 rotações em média, você já vai estar tendo ali o torque máximo do veículo, tá bom? Isso tudo, gente, eu queria dizer aqui que a gente precisa fazer
um parêntese quando fala que você vai dizer assim, pô, mas o Cronos tem cerca de 30 cavalos a mais que o Argo. Ok. Só que a gente não pode esquecer o seguinte, o Cronos, ele pesa 1.139 quilos e o Argo pesa 1.077 quilos. Você vê que até nisso é muito parecido, só que o Argo é um pouco mais leve e por isso o Cronos precisa de cerca de 10,45 quilos para cada cavalo, ou seja, cada cavalo vai estar impulsionando 10,45 quilos, ao passo que o Argo vai precisar de 13,99 quilos para cada cavalo. Entende? Então, o Cronos é um pouco mais pesado, mas ainda assim, o Argo, ele não fica muito atrás em relação ao peso, tá bom? Isso porque a gente faz aqui uma avaliação de peso-potência, tá certo? Que mudaria na dirigibilidade do carro, na sensação ao dirigir, eu vou falar disso agora, e também mudaria no consumo. Antes aqui falando do consumo, a ficha técnica do Argo, ele vai apontar 13 km na rodovia, na cidade com gasolina e 15,9 na rodovia, ao passo que isso no Cronos, ao passo que o Argo, ele vai apontar 14,1 na cidade e 15,8 na estrada, tá certo? Alfredo, o que é que você pode falar de um para outro aqui em relação a essa parte de motorização 1.3 e em relação à questão do consumo? Gente, eu particularmente achei praticamente imperceptível a diferença de condução, sobretudo em cidade, dessa motorização 1.0 para 1.3 no quesito força. Então, se você acha, na minha opinião, que vai montar num Cronos 1.3 e vai sentir ali um avião em relação ao Argo, eu não tive essa sensação. Eu achei um carro extremamente amarrado com essa motorização 1.3. É mais esperto, o Rafael não tem como não ser, mas não é nada que chame a atenção, sobretudo em um centro urbano, tá bom? Então, a minha opinião aqui já vai em relação à questão de motor. Rafael, R$10.000 a mais do Argo 1.0 22 para o Cronos 1.3 22, eu guardaria meus R$10.000 em relação à questão da potência e não investiria nesse carro. Rafael, outra coisa que você falou em relação ao consumo, sentiu diferença? Senti, tá certo? Senti sobretudo em relação ao Argo 1.0 na cidade com o Cronos 1.3 na cidade. O Argo, ele é sensivelmente, gente, mais econômico. Então, assim, ou melhor, é bem perceptível que o Argo 1.0 ele é mais econômico que o Cronos 1.3. Entende? Então, no quesito economia, tá bom? Inclusive, é interessante porque a economia na estrada, a ficha técnica aponta que o Argo, ele bebe mais do que o Cronos, ele consome mais do que o Cronos. Eu não senti isso na prática. Então, tanto em cidade quanto em estrada, o Argo 1.0, ele vai ser mais econômico do que o Cronos 1.3. E lhe digo mais, quando é que esse Cronos ele vai se tornar sensivelmente mais econômico que o Argo? Na estrada, sobretudo, se você apertar um pouquinho mais o pé. Aí o Argo realmente ele vai sentir o peso, vamos dizer assim, sobre o motor 1.0, você vai precisar pisar um pouquinho mais, ele vai consumir um pouquinho mais. Mas você andando de forma moderada ou forma normal, vamos dizer assim, você não vai ter esse tipo de problema com consumo com o Argo, pelo contrário, é um carro que vai se mostrar mais econômico do que o Cronos. Outra coisa que a gente pensa às vezes, rapaz, comprei um Cronos. Pô, foi mesmo, agora eu tô com um sedãzão lá, tô com um carro grande na garagem. Será? Vamos para os números? O Cronos, ele tem, gente, 4,3 metros aproximadamente, contra 4 metros do Argo. Então, o Cronos não é tão maior do que o Argo, tá certo? Então, a diferença aí daria algo em torno de 30 centímetros de um carro para outro. Então, se você acha, tipo, poxa, eu vou investir no Cronos, que eu vou estar com um carro enorme na mão, você não vai ter tanta diferença também em relação ao Argo. Tá certo? O grande trunfo que o Cronos realmente tem em relação ao Argo, o Cronos aqui apontado como um sedã, é justamente isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir, pronto. É justamente o porta-malas.
aonde o Cronos ele tem um porta-mala razoavelmente maior do que Pedro está aqui comigo acompanhando o vídeo, um porta-mala maior do que o Argo, o Cronos trazendo aqui 525 litros contra 300 litros, licença pai, 300 litros do Argo. Então, para mim, o único diferencial e o único ponto positivo, gente, em relação a este Cronos para o Fiat Argo, sinceramente, ele está apontado na capacidade de porta-malas, tá bom? Então, com isso, eu digo a vocês aqui o seguinte, para você que está querendo comprar um Cronos ou um Argo, versão drive, manual, ambos já vêm com a direção, vidro, trava, uma centralzinha multimídia, computador de bordo, isso eles vêm, retrovisores elétricos não, esse carro vem com retrovisor, controle manual, mas analise se vale a pena você investir 10 mil reais a mais no Cronos 1.3 ou comprar um Argo por 10 mil reais a menos, sendo que se você vai financiar, são menos 10 mil reais de encargos para você pagar, encargos em cima de 10 mil reais, melhor dizendo, para você pagar, e também você pode, se for pagar à vista, guardar o seu dinheiro para investir em outra coisa que não no carro, tá bom? Então eu particularmente, entre um e outro, eu só compraria este Cronos se efetivamente eu tivesse muita necessidade do espaço de porta-malas, tá bom? Fora isso, gente, eu não compraria este carro na motorização 1.3. Alfredo, mas eu tô com 70 mil reais na mão para gastar, 71 mil, eu quero gastar meu dinheiro todo com o carro, o que é que você faria entre Cronos e Argo? Eu compraria um Argo um pouco mais novo, entende? Então investiria no Fiat Argo. Para mim só se justifica o Argo ou o Cronos pela questão do porta-malas. Achei o motor 1.3 relativamente sem tanta diferença para o motor 1.0. Eu não vi essa diferença. Talvez por isso, quando eu disse lá atrás no vídeo que se explica, talvez também por isso, a Fiat tenha adotado a motorização 1.0 nesse carro e tenha acabado com a motorização 1.3 do Argo. Se essa motorização inclusive voltou, vocês sinalizam aí nos comentários, tá bom? Mas realmente, gente, não justifica para mim. Então é um carro que, comparado com o Argo, eu não recomendaria este Fiat Cronos 1.3, tá bom? Mas eu deixo aí agora com vocês a sua opinião em relação a tudo isso que eu falei e espero de verdade ter ajudado a cada um de vocês na escolha do seu próximo veículo, tá bom? Vou encerrando por aqui o nosso vídeo. Que Deus abençoe, gente. Até a próxima. E lembrando que quer conhecer um pouco mais da versão Drive, playlist Fiat Argo 1.0 tá aí no canal. Valeu, até a próxima.